Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro e hoje eu vou falar sobre o meu mais novo investimento em fundos imobiliários. Pois é, pessoal, desde abril eu coloquei um novo fundo imobiliário na minha carteira, obviamente de fundos imobiliários. Eu quero falar desse investimento um pouco para vocês hoje, o porquê que eu resolvi comprar cotas desse fundo. E é um fundo de um setor que eu ainda não tinha nos meus investimentos, né, na minha carteira de fundos imobiliários. Então eu decidi começar a aportar nesse fundo e desde abril eu tenho aportado e eu preciso, né, falar para vocês, gravar um vídeo aqui dizendo por que eu considerei esse fundo para fazer esse novo investimento. Olá, meu nome é Bruno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira através da Bolsa de Valores e hoje eu vou falar de fundos imobiliários, um fundo em específico. E para que você já fique sabendo, é o HGRU11, tá, pessoal? É um fundo que faz renda urbana, então ele compra imóveis e faz com que esses imóveis gerem renda para o fundo. Basicamente é isso. E é uma estratégia que eu gosto porque é como se você estivesse investindo numa coisa que compre imóveis para viver de aluguel. Então, é uma estratégia que eu gosto, né? Eu gosto de ter imóveis que me rendem aluguéis, então, basicamente é isso que esse fundo faz. Mas eu vou mostrar aqui na tela do meu computador com o relatório, mas antes eu vou entrar aqui para que você entenda um pouco do fundo e os números do fundo para que a gente dê uma olhada para entender um pouco dele. Vamos lá. Aqui, pessoal, no site Fundamentos, né, a gente já está com a tela aberta, o HGRU, e olha só, a cota desse fundo está em torno de R$ 129, né? A última cotação de negociação foi de R$ 129,22. Ele tem um dividend yield de 8,9%, eu considerei 9%, um PVP de 1,03, então a gente pode considerar que a cota do fundo também está basicamente aí próximo ao valor patrimonial. A gente tem um dividendo por cota aí, anual, né, de R$ 12 e um valor patrimonial por cota de R$ 126. Aqui no portfólio a gente já considera isso aqui, né, uma base para a gente ter. Olha só, ele tem 72% do fundo são imóveis para renda. Então ele é consideravelmente um fundo que compra imóveis para gerar renda para o próprio fundo, tá? 17% ele investe em outros FIIs. Tem também uma parcela ali de, né, CRI, CRA, investimentos em renda fixa, né? 4% em LCI e LCA. E aqui, acho que deve dar 1% em caixa e ações de empresas do segmento imobiliário. Tá? Quando a gente vem para o gráfico dos rendimentos, o que me chamou a atenção nesse fundo, pessoal, foi exatamente isso. Olha a estabilidade de pagamento de dividendos desse fundo. Ele não ficou nem um mês desde o ano de 2019, ali, né, quando ele foi constituído, sem pagar dividendos. E ele vem crescendo os dividendos de uma maneira até que relevante. E nós temos, se você observar, olha só, aqui também foi um mês, aqui outro mês, aqui esse mês. Alguns meses ele tem alguns pagamentos aí fora do comum, porque deve ser por vendas de imóveis, e ele pega esse dinheiro, faz lucro com esse dinheiro, e obviamente que ele distribui entre os cotistas, né? A gente tem um gráfico aqui dos dividendos, e olha só, desde lá de 2019, 2020, teve um pico aqui em 2019, mas depois, olha só, ele veio subindo até que de forma gradativa, agora teve uma queda, né, mas voltou a subir desde o início deste ano de 2024, tá? Quando a gente olha para o histórico de cotações, a mesma coisa, olha só. Tivemos algumas baixas consideráveis, né? Mas no longo prazo, esse fundo ele gera um retorno muito interessante para o investidor. E repara que quando ele cai, ele não cai muito não, tá? Ele cai em torno ali de uns 10% no máximo e já volta a subir. Então eu estou considerando que esse 120 alguma coisa aqui já vai subir para os 130, 133, que era mais ou menos o que ele estava ali, e a gente começa a surfar essa nova onda de alta, tá? E agora aqui, pessoal, com o relatório do fundo aberto, a gente pode entender melhor o que é esse fundo, tá? Então ele fala aqui um pouco, né, do fundo, valor de mercado, cota patrimonial, enfim. E aí a gente tem... desculpa, deixa eu voltar aqui no site Fundamentos, e eu quero mostrar para vocês o que mais me atraiu, além daqueles dividendos que são obviamente, né, bem estáveis, mas olha o tanto de imóvel que esse fundo tem, pessoal. Olha o tanto de imóvel que esse fundo tem. São, sei lá quantos imóveis, deixa eu ver se aparece aqui no
A gente teria que contar, mas são muitos imóveis e isso entra na parte da diversificação, né? Quando você entende que quanto mais imóveis você tem, menor é a chance de dar um problema e você ficar na mão. Então, só nessa daqui, ó, da Avenida Dom Pedro, em Taubaté, ele tem 43 unidades desse imóvel. Todos os outros são uma unidade apenas, pelo que eu vi aqui. Mas é um fundo muito bem diversificado e todos esses que têm apenas uma unidade, ele está com 100% de taxa de ocupação, né? E interfere ali pouquíssimo na receita do fundo. Então vamos supor que 5 imóveis desses daqui deram problemas. Poxa, ó, tem imóvel que é 0,20, 0,22 de participação no fundo. Temos só esse aqui no Rio de Janeiro, que é 5%. Tem esses 3, 4 imóveis aqui que tem uma relevância, né? Mas esse da Dutra aqui tem 43 unidades. Então, assim, é um imóvel que realmente dá uma certa tranquilidade quando você pensa em diversificação, tá? Vamos voltar aqui pro relatório e a gente vê, olha só, neste mês o fundo apurou uma receita de 19,5 milhões, que deu R$ 1,06 por cota, o que levou a um resultado de 14,3 milhões 78 centavos por cota. O resultado deste mês foi impactado extraordinariamente pelo efeito do resultado de venda de CRIs que o fundo possui na ponta dos ativos de valor de 1,9, que deu mais 11 centavos por cota, né? Então, repare que ele também trabalha de forma ativa, ele também vende ali CRIs, talvez deve vender alguns imóveis, enfim. Então, a gente tem duas vertentes aqui, uma de renda e uma de ganho de capital na venda de algum ativo do fundo, tá? Como informado no relatório anterior, a distribuição extraordinária foi de 1,25 por cota, de forma a distribuir o excedente do resultado do semestre. Os principais impactos extraordinários que ocorrem no semestre foram o recebimento de segunda parcela da venda do Atacadão de São Bernardo, como eu disse, né, que eles vendem também imóveis, que gerou um resultado aproximadamente de 15,5 milhões, mais 84 centavos por cota. O lucro das 3 parcelas referentes à venda de Pernambucanas do Campo Largo, o valor total de 2,4 milhões. Me interessa muito esse tipo de operação, pessoal. Por quê? Porque se o fundo vê uma oportunidade melhor e entende que o imóvel que ele tem, ele está ganhando dinheiro, por que não fazer isso? Por que não vender? Né? Eu vejo, às vezes, que a maioria dos fundos, eles se prendem muito aos imóveis ali, e esse tipo de operação me atrai, tá? Ainda mais se tratando de fundo imobiliário. A gente entende que os juros afetam muito, né? Então, se você ficar preso muito tempo a um imóvel, uma alta ou uma queda dos juros pode interferir no aluguel daquele imóvel e você pode passar longos períodos de tempo ali sem receber um dividendo legal. E quando você faz esse tipo de operação, você garante um lucro muito acima do esperado naquele momento no mercado. Então, eu entendo que esse tipo de operação, é óbvio que você não vai investir todo o seu dinheiro, toda a sua carteira num fundo desse tipo, mas é interessante você ter fundos com essas características nos seus investimentos, tá? E aí ele fala, ó, as perspectivas de rendimentos, né? Para discorrer sobre a manutenção no patamar de distribuição do fundo, de 85 centavos por cota, elaboramos a tabela abaixo com a projeção prevista do resultado médio do semestre atual e dos próximos 3 semestres. Então, eles têm já uma projeção dos próximos semestres até o segundo semestre de 2025, né? Então, essa tabela aqui, olha só, né? Então, ele tem aqui uma projeção de 83 centavos ali para o segundo semestre de 2024, uma projeção de 87 centavos para o primeiro semestre de 2025 e uma projeção de 89 centavos para o segundo semestre de 2025. Então, olha só, a gente já sabe mais ou menos quanto nós vamos receber. Por isso, talvez, é que a cota desse fundo não caia tanto, porque ele já coloca ali uma projeção e outra. Isso é uma projeção da renda normal ali. Se ele vende algo a mais, isso aqui vai ser maior, tá? Eventualmente, um mês ou outro ali, o dividendo vai ser maior. Então, a gente já tem uma métrica e eu gosto desse tipo de relatório porque você já consegue meio que visualizar o que pode vir lá na frente, né? Ele fala sobre o time de gestão, as transações em andamentos, né, das Pernambucanas, fala do comercial, não vou ficar lendo um monte de coisa aqui. O interessante, a gente sempre dá uma olhada na composição do resultado, né? A gente vê aqui a receita de locação, rendimentos de imobiliários, outras correções monetárias. Então ele descreve tudo muito bem aqui e o dividendo anunciado, né, que é o resultado aqui, descontando aqui as despesas, vem para o dividendo anunciado. Como eu falei para vocês, realmente, olha só, ele realmente distribuiu 85 centavos em todos os meses,
como previsto ali. E teve no mês de dezembro do ano passado, olha só, esse extraordinário de 2,30, né? 2,30. Aí ele volta para 85, 85, 85, 85. E em junho, olha só, esse mês, 1,25. Então é esperado a cada, sei lá, 4, 5, 6 meses você ter um rendimento a mais desse fundo, né? Aqui a gente tem a comparação, né, da evolução do HGRU com o IFIX e o CDI bruto. A gente percebe que ele realmente rende um pouco acima, né? Ó, mesmo caindo aqui, ele continua acima do CDI e do IFIX. O número de cotistas, né? Liquidez. A gente tem aqui a composição da carteira do patrimônio líquido, olha só. Muitos imóveis, né? 1.811 imóveis, a gente viu ali aquela tabela de vários imóveis. Esse foi outro fundo imobiliário que ele investe, que é o CSPVJ11, os FIIs, os CRIs, que é uma parcela pequena comparado ao tamanho dos imóveis que a gente consegue ver nessa coluna aqui, né? E aqui que é interessante, pessoal, isso aqui também que eu quero mostrar para vocês, são os ativos imobiliários, que isso aqui é a alma do fundo, né? Então a gente percebe que, olha só, ele está também localizado no setor nordeste, né? No Rio Grande do Norte, em Pernambuco, localizado na Bahia, localizado em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Então, além de você ter vários tipos de imóveis, né? Olha só, varejo, educacional, e você tem vários setores diferentes, você também tem várias localidades. Então, é muito bem diversificado. Eu gostei muito do portfólio do fundo, né, da distribuição, da diversificação. A gente tem aqui, olha só, os aluguéis, né, exposição dos locatários, ó, Carrefour, Iduc, Pernambucana, Anima, outros, né, não dá para colocar aqui, deve ter vários outros aqui dentro desses 9,4%. Percebe que são setores que são de utilidade para o público, né? O setor educacional todo mundo precisa, ainda mais agora, quando você tem esse lance de distância, né? De home office, né? Vestuário, tudo bem que o vestuário não é tão assim relevante, e até gostei porque é uma parcela pequena, né? Quando compara com educacional e varejo, né? E o varejo alimentício, ó, realmente é a maior parcela aí, 45%. E o que também me atraiu é que quase 80% do fundo, os contratos são atípicos, ou seja, devem demorar mais de 4, 5, 6 anos aí para vencer, né? A gente tem aqui a alavancagem, né, que é a dívida. Temos a dívida caindo aí, uma projeção de queda da dívida do fundo com o passar dos anos. Isso também me atrai. Então, ou seja, se o fundo não comprar mais nada, não fizer dívida nenhuma, o fundo vai ter uma dívida cada vez menor, né? Então, isso é até uma tranquilidade para que você, quando vê o fundo comprando ou fazendo uma dívida nova, você, não, tá tudo bem, porque já era previsto uma redução da dívida com o passar dos anos, né? Gráfico de amortização do saldo devedor dos CRIs, né? Ele também investe em CRI, e aqui ele começa a falar de cada um dos ativos que ele tem, né? Tem o link para você acessar. Não vou ficar falando disso daqui, é muito ativo, não dá para a gente ver de um por um, né? Ele coloca aqui, ó, também as fotos, né, de alguns fundos, de alguns de alguns imóveis que ele tem. E é isso, pessoal. Então, eu gostei bastante desse portfólio, desse fundo imobiliário. Já tinha ouvido falar dele, já tinha entendido que era um bom fundo imobiliário, mas parei para estudar há pouco tempo e vi que realmente o fundo é bem estruturado, bem diversificado. É um ramo onde me interessa esse lance de você comprar imóveis para alugar e numa eventual ganho de capital você vender para fazer uma renda a mais naquele período. Eu gostei muito da gestão aqui, da composição, e passei a investir. Bruno, quanto que você já investiu nesse fundo? Vou te mostrar aqui, ó. Então, lá em abril, eu fiz um aporte ali de 1.349, comprando 10 cotas a 134. Comprei ali nas máximas, você pode perceber. Então, e é o que eu sempre falo, pessoal, não importe se a cota cair. Fiz um investimento, a cota despencou 5%, 10%, não tem problema. Mês que vem você vai lá e aporta de novo. Eu aportei de novo. Peguei mais 3 cotas aqui a R$ 129,70 e mais 5 cotas a R$ 129,80, né, no dia 31/5. E esse mês aportei de novo, comprei 16 cotas a R$ 128,00, que deu R$ 2.000 ali. Então eu tenho em torno de 34, deixa eu ver quantas que é. Tenho aqui, ó, no meu portfólio, cadê a HGRU? Então eu tenho 34 cotas, ó. Investi um total aí de R$ 4.442, né? E
vamos ver aí nos próximos meses o quanto que esse fundo imobiliário vai começar a me gerar de renda passiva. Já recebi um pouquinho dele ali, mas não foi tanto. Eu pretendo aportar mais para ficar ali mais equiparado com os outros fundos, né, que eu tenho ali de fundo de papel, né? Eu tenho mais posições, mas agora eu quero focar mais nesses fundos um pouco diferenciado para ter uma renda mais diversificada. Vocês conseguiram entender, pessoal, a lógica aqui do investimento no HGRU? É um fundo diferenciado, né, dos outros fundos, é um fundo considerado de renda urbana, né? Como eu falei no início do vídeo, é um fundo que compra imóveis para que você depois tenha renda desses imóveis e numa eventual ganho de capital, você venda, o fundo faz essa gestão ativa e coloca ali um rendimento ali a cada 4, 5, 6 meses, um rendimento a mais ali no bolso do cotista. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Comenta aqui se você gosta do HGRU, se você investe no HGRU ou se você já estava vendo esse fundo aí, estava estudando, ou se você tem também aí uma opinião diferenciada da minha sobre o HGRU. Espero que você tenha gostado, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.